abrir a palavra do Senhor lá em Marcos capítulo 2. Senhor, nós estamos aqui reunidos, Pai, nessa noite, Senhor, porque queremos aprender mais de Ti, Senhor. Pai, eu sei que a Tua presença aqui é real, porque o Senhor já começou a falar conosco, Pai. O Senhor já começou a falar, Senhor, através da oração, através da ministração dessa palavra de oferta que falou profundamente ao meu coração, Pai. E eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco, que a Tua palavra possa, Senhor, nos capacitar, nos ensinar, que a Tua palavra possa, Senhor, trazer alinhamento para as nossas vidas, Senhor, porque nós temos um dono, e a nossa vida é Tua, Senhor, e nós queremos aprender mais de Ti, Senhor, para caminhar de acordo com a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar? Eu confesso que essa palavra, ela já vem falando comigo já há bastante tempo. E ainda na segunda-feira, nós, no momento de oração, o Senhor falou comigo através dessa palavra. E eu creio que o Senhor, Ele quer alinhar as nossas vidas. Muitas vezes a gente canta um louvor e aquilo sai lindo naquele momento, mas será que de coração esse louvor tem chegado até o coração do Senhor? Será que nós estamos vivendo essa palavra que nós estamos louvando? Nós precisamos verdadeiramente caminhar para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Se Ele é o Senhor da nossa vida, se Ele é o nosso dono, nós podemos tomar as nossas decisões sem a consulta dEle? Assim como o Gilmar ministrou aqui na palavra de oferta, que foi profundo. Durante o dia todo ele está ali lembrando do Senhor, ele está trabalhando aqui, ele está falando com o Senhor, ele está no trânsito, ele está atendendo um cliente, mas ali o Senhor, a palavra do Senhor está ali na vida dele durante todo o dia. É assim que nós deveremos viver, é assim que nós teremos que proceder durante todo o nosso dia. Mas será que nós literalmente temos agido dessa forma? Olha o que a palavra do Senhor fala. Eu vou ler desde o 13. O tema, ele já é propício aqui, a vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, Jesus. Por onde Jesus passava, a multidão o seguia. E ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega. Em outras traduções, ele fala recebedoria. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. Por onde Jesus passava, o povo o seguia. Pecadores, publicanos, o seguiam junto. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com ele os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Fica muito claro que Jesus, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores. Porque o Senhor, ele deseja no seu íntimo, do seu interior, uma transformação de vida, na vida dessas pessoas, que muitas vezes são abandonadas pela sociedade, julgadas, mas o Senhor não vê assim. O Senhor, ele vê o coração. Amém? Mas a palavra do Senhor neste texto, exclusivamente, ela está nesse versículo aqui, 14. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Amém? Jesus está passando,
E onde ele passava, a multidão acompanhava ele, e ali o Senhor curava, e ali o Senhor libertava pessoas. E nesse trajeto que o Senhor vai andando, ele passou e viu ali um rapaz, Levi. Ele sabia quem era Levi. Ele passou, viu Levi e o chamou. Segue-me. E Levi, sem questionar, levantou e o seguiu. Aleluia. Mas o que isso vem dizer para nós? O que isso significa? Levi, mais tarde, foi conhecido por Mateus. Ele era um publicano naquela época, e os publicanos eram vistos como traidores da pátria e pecadores desprezíveis, pois cobravam impostos para o Império Romano e costumava extorquir o próprio povo. Esse era o Levi. Penso que muita gente naquela região nem gostava dele, porque talvez a sua fama não seria boa. Mas olha só, Levi sentado, ele sentado naquele lugar, ele tinha uma vida, ele tinha talvez uma estabilidade financeira, ele tinha um emprego, porém, ele não tinha vamos falar assim, as pessoas não viam ele muito bem socialmente, mas ele tinha uma vida. Talvez ele nem precisasse de seguir Jesus para uma outra situação, porque ele era bem sucedido. Mas Jesus viu Levi. Independente de toda a situação, o Senhor o chamou para seguir. Ele estava sentado na recebedoria, ele tinha estabilidade financeira, mas falência moral, espiritual e social. E ali aconteceu o encontro, enquanto Jesus passava. Jesus não vê apenas como a sociedade vê, mas Jesus via no Levi um futuro apóstolo. Jesus passou, olhou para ele e falou: penso eu comigo, que o Senhor deve ter pensado, eu quero esse para mim, eu quero esse para andar comigo, para me seguir e para trabalhar junto comigo em prol do reino de Deus. E passando, viu Levi. E fica muito claro que não foi Levi que viu Jesus, foi Jesus que viu Levi. Ou seja, não foi nós que vimos o Senhor, foi o Senhor quem nos viu. Não foi nós que escolhemos Ele, foi Ele quem nos escolheu. Vocês têm entendimento disso, do quanto isso é forte? O Senhor escolheu a mim e a você. Não foi nós quem escolhemos o Senhor. Se Ele escolheu a mim e a você, é porque existe algo em nós que o Senhor valoriza. Mas e o que nós estamos fazendo com aquilo que há em nós, que o Senhor valoriza, mas que nós mesmos, às vezes, nem valorizamos? Nós não somos obra do acaso. O Mestre nos escolheu. Ele passou, nos viu e nos escolheu. O Senhor nos escolheu primeiro. Levi não estava procurando Jesus, assim como eu e você um dia não estávamos procurando o Senhor. Jesus foi até ele. E sabe o que isso significa? Que a graça sempre dá o primeiro passo. A graça de Deus, por mim e por você, deu o primeiro passo. Jesus nos viu primeiro. Aleluia. Às vezes eu questionava assim para o Senhor, por que o Senhor me escolheu na minha família? Por que o Senhor me escolheu, me colocou como o suporte da família? E aí o Senhor começou a trazer à minha memória, meu passado, tudo de ruim que eu já fiz. Tanta coisa que eu tenho até vergonha de falar. Susan, Jesus te escolheu porque você é melhor? Não, porque eu fui a pior. Sabe? Eu fui a pior. Eu fiz coisas horríveis que hoje eu tenho vergonha de lembrar.
que graças a Deus eu já tive coragem de confessar tudo. Demorou para eu confessar tudo, pastor Márcio. Porque na época que eu estava sem Jesus, eu pensava assim, todo mundo comete esse mesmo erro. Mas depois que eu fui para Jesus, que eu deixei o Senhor falar comigo e me limpar, pastor Márcio, teve situação que demorou para eu ter coragem de chegar nos meus pastores e confessar. Sabe? E com o tempo o Senhor vai trabalhando na nossa vida, vai tirando os carrapichos, vai tirando as coisas. E aí você sente a necessidade de acabar de esvaziar, porque para o Senhor nos encher, a gente tem que desvaziar, tirar tudo. Sabe aqueles quartinhos fechados? Que às vezes a bispa prega, ela fala, os quartinhos. E eu tinha ainda quartinho fechado, porque eu tinha vergonha de abrir aquele quartinho e tirar tudo para fora. Mas aí com o tempo, o Senhor ele vai falando conosco, eu preciso te encher mais, eu preciso te encher, e não dá para encher com entulho dentro de você ainda. E aí eu fui orando e fui criando coragem, até que eu consegui tirar o último entulho que estava lá dentro. Satanás não tem do que me acusar de nada, porque eu já tirei tudo para fora. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Então, a graça sempre dá o primeiro passo. A multidão olhava para Levi com desprezo. Jesus olhou para ele com misericórdia. Jesus não despreza ninguém. Por isso, nós não devemos desprezar ninguém. Porque você não sabe o que Deus pode fazer na vida dessa pessoa. Amanhã você não sabe como que o Senhor vai colocar essa pessoa. Então, a gente não pode desprezar ninguém. Porque a graça sempre vai dar o primeiro passo. Deus, Ele não nos enxerga pelo que fomos ou pelos nossos erros que cometemos. Mas sabe como que o Senhor nos enxerga? Pelo que podemos nos tornar nas mãos dEle. Aleluia. Onde o mundo vê um caso perdido, Jesus vê um milagre em potencial. Isso é muito forte. Por isso que nós, igreja, não podemos desprezar ninguém. Porque a gente não sabe o que Deus pode fazer na vida daquela pessoa amanhã. Às vezes o apóstolo prega aqui na frente, ele fala assim, esse irmão do seu lado, você não sabe o que Deus vai fazer com ele amanhã, não é verdade? Então nós não podemos desprezar uma sequer alma para o Senhor. Uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Nós precisamos entender isso. E quando a gente entende isso, nós não deixamos a acepção entrar dentro do nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. E disse-lhe, segue-me. Jesus olha para ele e diz, segue-me. E ele não questionou. Eu acho isso tão interessante que Jesus, ele não apresentou um contrato, ele não prometeu riqueza, ele ofereceu a si mesmo. Segue-me. E eu acho isso tão importante e muito interessante, porque a gente segue Jesus não pelo que Ele vai fazer na nossa vida, pelo que Ele vai nos proporcionar. A gente segue o Senhor pelo amor, por honra a Ele. Porque pensa bem, o que você poderia dar para Jesus por tudo que Ele já te fez? Nada. Nada do que você faria para Ele vai suprir tudo aquilo que Ele já... Nada. Na verdade, a gente faz muito pouco. Nós fazemos muito pouco para Deus. Deus, Ele entregou o próprio Filho por mim e por você. E, infelizmente, nós vivemos numa época em que a gente vê muitos cristãos exigindo tanto de Deus. Exigindo tanto de Deus. O Senhor, Ele deu o Filho dEle.
Quando ele chamou Levi, ele não falou para Levi: ó, Levi, se você me seguir, eu vou te garantir riqueza, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar... Não, ele simplesmente falou: segue-me. E Levi não precisou de ninguém para estar incentivando ele. Vai, Levi, faz isso, Levi, vai, Levi. Não, ele entendeu o chamado. Ele ouviu, ele entendeu, ele levantou e ele foi. E muitas vezes nós estamos falhando tanto quando o Senhor nos chama e nós não vamos. Nós estamos falhando. Fala que serve a Deus. Louva bonito, mas estamos falhando. Ah, Susan, como que eu estou falhando? Na onde que eu estou falhando? Vou dar aqui um exemplo muito cotidiano. Quando Jesus toca no coração da pessoa, a pessoa monta a escala de limpeza, você não vem, você não dá nem satisfação. Você está falhando. Você está falando não para Jesus. Quando Deus toca no seu coração, no coração de alguém, para você fazer algo para a obra e para o reino, e você dá desculpa. Fala que está seguindo Jesus, não está nada. Você não está. Você está deixando o irmão sozinho, no meio da guerra, e você não está indo. Você não fez igual a Levi. Eu não fiz igual a Levi. Eu vou falar uma coisa para vocês. Outro dia eu estava conversando com algumas irmãs aqui da igreja. Ah, porque a gente tem que incentivar os irmãos, não sei o quê, incentivar isso, incentivar... Igreja, eu vou ser bem sincera. Quando Jesus falou para mim: Susan, levanta, vai. Eu não fico dependendo de ninguém. Vai, Susan. Não, eu levanto e vou, porque eu tenho um temor de Deus muito grande em relação a isso. Muito. Ah, mas eu nunca fiz isso. Mas se Jesus falou para eu ir fazer, é porque Ele vai me ajudar. E Ele ajuda. Quando você vê, você já está fazendo. Quando a gente quer servir a Jesus, quer responder para Ele que você está com Ele, que você vai caminhar com Ele, você não precisa de pastor estar ali te chamando, te incentivando, do irmão. Ah, o irmão não me ligou, não fui no culto, o irmão não ligou para saber como é que eu estou, também não vou na quinta. Igreja, é você e Deus. É você e Deus. Gente, isso é muito sério. Porque a gente está fingindo de ser cristão e não está sendo cristão de verdade. Eu fiquei horrorizada que eu soube que teve um irmão, um casal ficou sozinho na escala da limpeza porque os irmãos não vieram e não deram nem satisfação, gente. Pelo amor de Deus, até quando? Quantos mais desculpa a gente vai dar? Eu falo para vocês que eu tenho muito temor de Deus com relação a essas coisas. Mesmo que eu não saiba fazer, eu falo: Senhor, eu não sei, mas eu vou porque eu quero te obedecer. E aí o Senhor, Ele vai capacitando, Ele vai nos instruindo. E quando você vê, você já fez. Eu não lembro o dia que eu falei: não, Deus, eu não vou fazer isso. Eu não lembro. Está aí meu esposo de prova. O dia que o Senhor falou para mim: vai para ministrar as crianças na salinha, eu fui. O dia que o Senhor falou para mim: vai ter um momento de oração, faz o louvor, eu fiz o louvor. Mesmo com a minha voz de taquara rachada, eu fiz o louvor. O dia que o Senhor falou para mim: faz tal coisa. Igreja, eu não lembro o dia que eu falei: não, Deus, eu não vou. Sabe por quê? Porque eu tenho vergonha. Eu paro e olho o tanto que Deus já fez por mim, pela minha família, o quanto que Deus vem fazendo. Eu tenho vergonha de falar não para Deus. Eu, Susan, tenho vergonha. Para vocês terem noção, até louvar em culto fúnebre eu já fiz. Eu já fiz uns 4 cultos fúnebres. Pastora ministrando a palavra: irmã Susan, você faz um louvor? Faço. No meio de todo mundo. Porque eu não queria falar não para Deus. Porque eu sabia que era Deus na vida dessa pastora. Igreja, não é tempo mais de brincar de ser cristão.
Eu vejo que tem duas classes de cristão. Não estou pregando para fora, não, é para dentro mesmo. Duas classes de cristão. É um cristão que ouve a voz do Senhor e segue o Senhor e serve o Senhor. E a outra classe que se serve do Senhor. Vocês estão me entendendo? Quem nós somos? O que estamos servindo ao Senhor ou o que estamos nos servindo do Senhor? Que fica esperando Deus abençoar, que fica esperando Deus abrir as portas, mas o que nós estamos fazendo pelo reino dele? Nós queremos prioridade de Deus nas nossas coisas, mas nós estamos sendo prioridades para o Senhor no reino dele? Responde para você mesmo. Responde para você mesmo. Você está servindo de Deus ou você está servindo a Deus? É diferente. Igreja, a palavra de Deus, ela não falha. Não falha. O Senhor não despede ninguém de mão vazia. Se você não está vivendo isso, então está acontecendo alguma coisa. Você tem que rever alguma coisa. Você tem que rever alguma coisa. Servir a Jesus é iniciar um relacionamento de obediência. Como eu falei, Levi, ele não perguntou para Deus se tinha garantias. Tá, mas eu vou servir ao Senhor, e aí minhas finanças vai ficar como? Tá, eu vou servir ao Senhor, mas e as coisas na minha casa vai ficar como? Não. Ele não perguntou. Mas nós perguntamos. Tá, Senhor, mas e aí eu vou para a igreja, e aí eu tenho tal coisa para resolver, e aí? Você vê como que é diferente? Você vê como que é diferente? O chamado de Cristo nos tira da zona de conforto e nos convida a andar na obediência e na dependência dEle. Negar-se a si mesmo. Abrir mão. Eu quero servir ao Senhor, eu sirvo ao Senhor. Senhor, eu não posso estar na quinta, porque eu tenho tal coisa. Senhor, domingo eu tenho tal coisa lá também. Eu não posso ajudar nisso, porque não sei o quê. Irmãos, nós estamos enganando quem? Como eu falei, nós queremos que Deus tenha prioridade nas nossas coisas, mas nós estamos tendo prioridade nas coisas dele? Nós estamos? Igreja, às vezes eu falo, meu Deus, como pode? Às vezes o apóstolo fica lá falando, para ver se alguém dá um retorno, para ver se... A bispa também, às vezes, igreja, não é mais tempo, Jesus está voltando. Jesus está voltando e vai ficar tudo isso aqui nessa terra, aqui, sabe? E o que é que nós vamos levar? Que legado que nós estamos construindo? Como eu já preguei aqui algumas vezes, você está construindo um testemunho esse ano? Qual é o testemunho que você está construindo esse ano? Ou é um testemunho? Nós precisamos acordar e é para ontem. Não é mais para hoje, não, é para ontem. Para seguir Jesus, Levi precisou deixar a mesa de impostos. Ele deixou o que lhe dava segurança financeira. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem para entregar para nós é infinitamente mais do que aquilo que pensamos e do que aquilo que imaginamos. Não é verdade? Isso é muito sério. A palavra do Senhor não fala que as bênçãos nos alcançariam, pastor Márcio? Por que não está alcançando? Será que eu estou posicionado? Será que eu estou no centro da vontade de Deus ou eu estou no centro da minha vontade? É diferente, igreja. É diferente. É muito diferente. Não dá para seguir Jesus permanecendo sentado. Nós precisamos estar em movimento.
Para viver o novo de Deus é preciso ter a coragem de abandonar o que nos afasta dele. Toda escolha por Cristo, isso aqui é forte. Toda escolha por Cristo envolve uma renúncia. O que é que nós estamos renunciando? O que é que nós estamos renunciando? Sobre isso aqui eu quero testemunhar algo para glorificar o nome dele. Porque tudo é para ele. Todas as coisas. Essa questão da renúncia. Às vezes nós queremos renunciar coisas simples, que não vai nos custar nada. Mas quando a gente renuncia a algo que realmente é importante, se é importante para nós, é importante para o Senhor. O Senhor, Ele nos recompensa, a igreja. Ele nos recompensa. O meu esposo, o Johnny, ele passou a faculdade dele de informática de ciências de dados. A faculdade dele todinha, revezando entre as aulas da faculdade e aqui na igreja. As aulas da faculdade e aqui na igreja. Na sexta-feira, o Johnny nem assistia a aula, porque ele vinha comigo para a intercessão. Ele me trazia na intercessão, às vezes ele tentava assistir alguma aula ali no computador mesmo. Nas quintas-feiras, nas quartas-feiras, era quarta o culto antes, né? Às quartas, o meu marido não assistia a aula, ele vinha para o culto e fazendo faculdade. E se revezando e ajudando a igreja aqui, ajudando ali, estudando, dessa forma, e ajudando a igreja. E aí um dia eu estava lá na intercessão, eu falei para a bispa, bispa, o meu marido, eu não sei como que ele consegue estudar, porque ele tem que me trazer na igreja, ele vem para a igreja nos cultos, e ele tem que assistir aula, ele tem as atividades, né? E aí a bispa falou assim, Deus vai recompensar ele. Ele está fazendo uma renúncia. Ele poderia muito falar, não, mas eu estou fazendo minha faculdade, não tem como eu ficar na igreja tal dia, ajudando outro dia, mas eu tenho minha faculdade, eu tenho que estudar. E o Johnny, ele nunca reclamou. Ele vinha comigo, ele nunca reclamava. E estudando, e Deus e o Espírito Santo ajudando, e para a honra e glória do nome do Senhor, as renúncias que ele fez, valeu a pena. Valeu a pena. E como valeu a pena? Ele formou a faculdade, e o Senhor já estava preparando para ele um bom emprego. O Senhor, Ele recompensa. Ele formou a sua faculdade e Deus o abençoou agora. E ele entregou para o meu marido um emprego que ele vai ganhar quase que 3 vezes mais do que ele já ganhava. Sabe o que é isso? É fruto de renúncia. De renúncia. E não pensem em vocês. Muitas vezes, final de semana, à noite, meu marido está lá em casa olhando vídeo, estudando como que melhora o som, o que dá para melhorar a transmissão. Meu marido está estudando coisas para a igreja o tempo inteiro. Deus honra. Deus quer honrar a mim e a você, mas nós precisamos nos posicionar, igreja. A igreja não é responsabilidade do apóstolo e da bispa, não, é de todos nós. Nós precisamos estar unidos. Igreja, pensa bem. Olha o Deus que você serve. Você acha que realmente Deus vai te despedir de mão vazia? Você acha que Deus não vê a sua dificuldade? Aonde precisa de um milagre? Você acha que Deus não tem prazer em abençoar seu filho? Por que muitas vezes não acontece? Por quê? Porque Deus tem medo de te perder. Às vezes você não está preparado, às vezes eu não estou preparada para receber determinada bênção. Porque sabe que se colocar, nós podemos nos perder. O Senhor não quer isso. O Senhor não quer isso. Nós precisamos estar maduros diante de Deus. Chegou o tempo de nós vivermos naquelas mesmas. Se você quer resultados diferentes, então começa a fazer coisas diferentes.
Porque se você não começar a fazer coisas diferentes diante do Senhor, você vai continuar colhendo da mesma coisa que você está plantando. Como eu falei para vocês, igreja, eu faço de tudo para eu não falar não para Deus. Como eu já falei, até louvar em velório eu já fiz para não falar não para o Senhor, pastor Márcio. Eu tenho temor do Senhor em relação a isso. Tudo que vem na minha mão para eu fazer, seja aqui dentro da igreja, seja lá fora. Olha, eu não lembro o dia que eu falei, não, Deus, eu não vou fazer isso. É para o Senhor, é para crescer o reino dele. Às vezes, nós queremos que o Senhor abençoe a nossa família, prospere a nossa família, alarga as estacas, amplie as fronteiras da nossa família. O que nós estamos fazendo para o reino dele, para os filhos dele. Igreja, nós precisamos levantar, não é mais tempo. Como eu falei, é para ontem. Esse rapaz não questionou a Deus. Deus, o que eu vou ganhar com isso? O que o Senhor vai me dar? O Senhor vai cuidar dos meus? Levi não falou, peraí, eu vou lá despedir dos meus, deixa eu ir lá na minha casa, organizar primeiro minha casa. Senhor, deixa eu organizar minha vida primeiro. Não. E muitas vezes nós estamos assim. Enquanto eu não fazer minhas coisas primeiro, o Senhor, Ele entende, tem que entender. Não, Deus não tem que entender nada. Quem tem que entender é nós. Porque Deus não depende de nós, é nós que dependemos dEle. Às vezes a gente inverte as coisas, parece que Deus que precisa de nós, igreja, é nós que precisamos dEle. E Deus quer fazer, mas nós ainda estamos com pensamento imaturo, precisamos crescer. Quando o Gilmar começou a falar isso, na palavra de oferta, eu fiquei ali pensando, falei, Senhor, acho que se todos nós cristãos entender que realmente é dessa forma, tanta coisa, nós seríamos poupados. Não é verdade? Tantas coisas seriam poupadas, mas às vezes a gente está ali, quer fazer com a força do braço, e aí o Senhor, Ele vai ficar só olhando. Enquanto eu e você tivermos a fazer com a força do braço, o Senhor vai ficar só olhando. O Senhor vai falar, vou deixar. Aleluia. Levi entrou na história como um cobrador de impostos, odiado, mas saiu dela como Mateus, o evangelista. O homem que usou a mesma caneta que antes cobrava impostos, usava a mesma caneta para escrever o primeiro evangelho do Novo Testamento. Jesus continua passando hoje pelas nossas recebedorias, pelos nossos medos, erros, rotina, e o convite dele para mim e para você nessa noite permanece. Segue-me. Segue-me. Como, Jesus? Segue-me. Mas o que eu vou fazer, Senhor? Segue-me. No ministério Ágape, segue-me. Se Deus te colocou aqui, porque tem um propósito com você aqui. Segue-me. Se é aqui que Deus quer te levantar, se é aqui que Deus quer te abençoar, segue o Pai. Chega de desculpas. A gente às vezes virou especialista em dar desculpa. Hoje eu não vou por isso, hoje é porque eu estou cansado, amanhã não sei o quê, amanhã por isso. Igreja, eu vou falar uma coisa para vocês. Há uns meses atrás, que eu estava passando por um processo de enfermidade, eu não estava conseguindo nem vir na igreja, mas não é porque eu não queria não, é porque não tinha condição mesmo, eu estava muito mal de saúde. Sabe o que eu falava com Deus, enquanto eu estava lá em cima da cama? Senhor, como eu queria estar bem para estar lá junto com os irmãos, para eu estar lá ajudando a limpar a igreja, ajudar fazendo isso. Aí você está bem de saúde e às vezes não quer nada com as coisas de Deus. Vocês me desculpem, meus irmãos, mas a palavra que Deus direcionou foi essa. E eu estou entregando aquilo que o Senhor vem falando. E às vezes a gente está bem de saúde e a gente inventa tanta desculpa que o Senhor já está cansado de tanta desculpa nossa.
sem mais desculpa. É tempo de pedir perdão para o Senhor. Tantas oportunidades Deus colocou na nossa mão, na minha e na sua mão, para fazer algo para Ele. E nós deixamos para lá, deixamos o irmão sozinho. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Chega de desculpa. Deus tem pressa para te abençoar. Deus tem pressa para me abençoar. Vamos nos esforçar para ficar no centro da vontade dEle. Porque quando a gente está no centro da vontade dEle, tudo flui, né, pastor Márcio? Tudo flui, tudo. Deus às vezes vai usar gente que você nem imagina para te abençoar. Porque você está no centro da vontade dEle. Fala para o Senhor. Hoje é um dia de reflexão. É um dia de você falar para Deus, abrir o seu coração para Ele. Senhor, o que eu posso fazer para ajudar no Teu reino, na Tua obra? Para ajudar a expandir a obra. Para que nós alcancemos mais pessoas. Foi o que o Johnny pregou aqui na palavra de oferta. Domingo. Um dia nós fomos encontrados, mas tem pessoas lá que precisam ser encontradas. Não podemos ser egoístas. Chega de sermos egoístas. Tem pessoas lá fora, dependendo do amor do Senhor, que o amor do Senhor alcance. E nós estamos aqui fazendo o quê? Fazendo o quê? É uma dificuldade para ofertar. É uma dificuldade para ofertar. É uma dificuldade para fazer algo para o reino. E o que nós estamos fazendo? Então, hoje é dia de posicionamento. Hoje é dia de você se posicionar com Deus, porque, igreja, não adianta. Se você continuar caminhando na força do seu braço, você vai ficar fadigado, você não vai chegar a lugar nenhum. E quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, o Senhor, Ele abrevia até o tempo. Aquilo que você acha que vai ser lá na frente. Opa, de repente, não é, pastor Márcio? Não é verdade? Aí você fala, meu Deus, uma coisa que eu achei que ia demorar. Está acontecendo. Você acha que Deus não tem vontade de abençoar o filho dele? Você que é pai, você não tem a maior alegria de abençoar o teu filho? De dar algo que ele está pedindo muito? Quem dirá Deus? Mas o Senhor conhece o meu coração e o seu. E Deus ninguém engana. Por isso que a gente tem que apresentar um coração contrito, arrependido. Senhor, é verdade, eu não tenho me posicionado, mas a partir de hoje eu quero me posicionar. Senhor, tudo que o Senhor colocar na minha mão, eu quero fazer. Eu quero contribuir. Eu gosto muito de um casal na Bíblia. Não fala muito sobre a vida deles, mas esse casal, eles ajudaram tanto o reino na época. Áquila e Priscila. Já ouviram falar de Áquila e Priscila na Bíblia? Gosto muito da história desse casal. Não fala muito sobre eles lá, mas o pouco que fala que eles eram amigos do apóstolo Paulo e ele ajudou a expandir o ministério naquela época, né? No período da igreja primitiva, eles tinham como se fosse um ponto de culto na casa deles. Ajudava a disseminar a palavra de Deus. Ele ajudava o apóstolo Paulo, era amigo deles. Então, assim, com pouco que eles podiam ajudar, eles ajudavam. E aquele casal crescia muito, os dois juntos. Então, eu penso que Deus, Ele quer que nós também, como um casal, tenhamos essa conexão. Né, pastor Márcio? Estávamos até falando sobre isso, eu e o pastor Márcio, antes de iniciar o culto. Casal, vocês que estão aqui, orem juntos. Orem juntos. Leiam a palavra juntos. Estudem a palavra juntos. Estejam na obra juntos. Trabalhando para o Senhor juntos. Isso é tão gratificante. E eu estava lendo sobre Áquila e Priscila.
E os dois em conexão, fazendo a obra do Senhor juntos. Que lindo, que maravilha. Como Deus não vai abençoar um casal desse jeito? Juntos fazendo a obra, Cris. Juntos. Então, nós precisamos rever e repensar muita coisa que tem norteado a nossa vida. Será que nós temos deixado Deus literalmente direcionar a nossa vida, ou é nós que estamos fazendo? Vai fazendo as coisas, vai fazendo sem perguntar para Deus, vai fazendo, não sabe nem se vai ser bom, se não vai, e aí quer que Deus abençoa. Deus, Ele conhece o fim desde o começo. O futuro, Ele conhece. Amém? Vamos ficar em pé?